Se eu te falar que essa imagem aqui é uma representação de um anjo, você acreditaria? Segundo as descrições, para alguns isso seria um anjo. Claro que existem aqueles anjos mais clássicos, fofinhos, com luz. Mas o que poucos sabem é que existem também aqueles anjos mais sombrios, que têm a função de destruir os mortais e até mesmo causar o caos. Hoje, então, iremos conhecer os anjos que são mais assustadores que o próprio diabo. Antes, um recado rápido. Realize o sonho de falar inglês fluentemente. Confira o curso totalmente gratuito na descrição. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro, e geralmente são descritos como seres gentis e benevolentes. Porém, na maioria das religiões, a linha que separa os anjos bons e maus não é tão clara. Um anjo pode ser bom em certas ocasiões e agir com más intenções em outras. Segundo a Bíblia, por exemplo, tudo que Deus criou era originalmente bom, a começar pelos seus anjos. Como, por exemplo, o anjo Lu, criado por Deus. Ele impressionava a todos com a sua beleza e também era o maior dos anjos na hierarquia. Mas agora, vamos conhecer outros anjos, que podem ser até mesmo mais assustadores do que o próprio Lúcifer. O nome Azrael significa o ajudador de Deus, ou quem Deus ajuda. Ele é uma figura bastante importante em várias religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em várias crenças, religiões e mitologias, ele também é retratado como o anjo da morte, ou da destruição, mas isso não significa que ele seja mau. Em alguns registros, ele seria aquele que ajuda os mortos, guiando-os pelo seu caminho. Já em outros registros, ele é citado exercendo um poder assustador, sendo comandado pelo próprio Deus para erradicar e renovar toda a vida. Ele tem a tarefa de cumprir a vontade de Deus, seja coletando as almas que já partiram ou aplicando punições aos pecadores. Independente do caos que esse anjo possa causar, Azrael sempre coloca sua lealdade a Deus acima de qualquer coisa. Por conta do seu cargo, sua aparência sempre é relatada com a imagem clássica da morte, vestindo uma túnica preta, um capuz e segurando uma foice. Segundo os muçulmanos, ele teria aproximadamente 70 mil pés e 4 mil asas. Seu corpo também teria vários olhos e línguas, tudo isso de acordo com a quantidade de pessoas vivas na Terra. Ele também teria 4 faces e um tamanho tão grande que ultrapassaria o próprio céu. Abaddon, seu nome em hebraico, ou Apolion, seu nome em grego, ambos significam anjo do abismo. Ele é usado como referência a um abismo sem fim. A figura desse anjo está ligada à punição e destruição, sendo conhecido como o Destruidor. Ele perdeu seu lugar no céu por gostar de destruir as coisas, e por conta disso, recebeu esse título. Ele também é mencionado no contexto bíblico como sendo convocado por Moisés para devastar o Egito com algum desastre natural. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, Abaddon é descrito como o rei dos gafanhotos, mencionado em Apocalipse 9:11, quando a 5ª trombeta é tocada. A Bíblia diz o seguinte sobre ele: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Na Bíblia, sua aparência não é mencionada, mas na cultura geral, ele é representado de forma sombria e assustadora, com traços meio insectoides. Ele seria um anjo de grande porte, olhos negros e uma boca enorme e afiada. Além disso, ele usaria uma armadura negra com asas escuras. Azazel é o anjo conhecido por apresentar as armas de guerra para os homens. Ele teria ensinado os seres humanos a fazer espadas, facas e armaduras. Seu intuito era introduzir a guerra na humanidade, incentivando mortes entre os próprios seres humanos, pois ele queria que isso acontecesse. Por esse motivo, Azazel está ligado à ira, à fúria e à raiva. Ele também seria um dos líderes de um grupo de anjos caídos que se sentiram atraídos por mulheres na Terra. Ele e seu bando vieram para cá para se relacionar com as mulheres humanas e, segundo as histórias, dessas relações nasceram os gigantes, também conhecidos como Nefilins. Azazel aparece 3 vezes na Bíblia hebraica. Lá é relacionado com o ritual chamado Yom Kippur. O ritual acontecia na época do Templo de Jerusalém, onde um bode era sacrificado para o Criador e outro para Azazel. Esse último bode era encaminhado para ser sacrificado no deserto, levando junto com ele os pecados do povo. No geral, Azazel é retratado como um homem velho, com barba e cabelos grandes que cobrem todas as suas feridas pelo corpo. De acordo com o livro de Enoque, Gadriel ou Gadreas ensinou as mulheres a ficarem mais bonitas, usarem cosméticos e coisas do tipo. Ele era um cara bonitão e galanteador. Ele também é mencionado como o terceiro dos 5 Satanás que levaram outros anjos a terem relações com os humanos. Além disso, teria ensinado anjos a ferirem outros anjos.
Em algumas tradições, ele é visto como a fonte dos pecados dos humanos, o nascimento do mal e também a corrupção da humanidade. Já em outras tradições, ele é enxergado de forma totalmente oposta, como um anjo extremamente justo, honesto e bondoso. A verdade, galera, é que todas essas histórias dependem muito da interpretação, da Bíblia, do idioma, da religião, da crença, etc. Na Bíblia, Gadriel era o guardião do Jardim do Éden contra o mal. Porém, segundo a história, Lúcifer teria conseguido quebrar essa proteção, invadindo o Éden e desencadeando tudo o que conhecemos da história, incluindo o pecado de Adão e Eva, a queda de Lúcifer do céu, a criação dos demônios, a corrupção da humanidade e tudo mais. Como punição por sua falha, Gadriel foi lançado nas masmorras do céu e torturado durante milhares de anos. Outro anjo assustador, que também é um anjo caído, é Cocabiel. Cocabiel é um dos 20 anjos líderes dos 200 anjos caídos. No livro de Enoque, é dito que ele comanda um exército de 365 mil demônios. Já no livro de Raziel, ele é descrito como um anjo santo. Na tradução do hebraico, seu nome significa Estrela de Deus, pois ele teria sido responsável por ensinar os humanos sobre os astros do céu e a astrologia. Os milenares conheciam essa ciência melhor do que a gente. Segundo as histórias, foi ele o responsável por trazer todo o conhecimento sobre astrologia para a humanidade. Porém, esse conhecimento não poderia ser acessado por nós, mortais. Então, esse anjo teria feito algo errado. Além das estrelas, ele também teria ensinado coisas como matemática, física e química, para que os seres humanos pudessem entender sua origem e evolução. Sua aparência é bem curiosa, pois os sumérios o retratavam como um gigante humano de 300 metros de altura. Ele também era descrito como um ser assexuado, sem rosto e com 6 asas negras. Agora, vamos falar de Mastema, um anjo conhecido tanto no cristianismo quanto no judaísmo. O nome Mastema vem do hebraico e significa algo como ódio, hostilidade, inimizade ou perseguição. Coisas nada legais, né? Ele é visto como um anjo do mal, da hostilidade e da destruição, além de ser considerado um príncipe dos demônios e da injustiça. Esse anjo é bastante citado no livro dos Jubileus, um antigo trabalho judaico-religioso de 50 capítulos, que ainda é usado pela Igreja Ortodoxa Etíope. Nesse livro, é dito que Mastema realizava punições para Deus, tentava os humanos e testava a nossa fé. Porém, na Bíblia hebraica, ele é descrito de outra forma, como o anjo do desastre, o pai de todo o mal e também um bajulador de Deus. Não há muitas informações sobre suas origens e aparência. Dizem que, depois que caiu em desgraça, ele se tornou governante de todos os Nefilim, que são os seres filhos de anjos com humanos. Assim, ele teria assumido e comandado um gigantesco exército. Porém, Deus teria inundado o mundo para livrar a terra e os humanos das abominações criadas pelos anjos caídos. E aí, vocês viram esses anjos assustadores? O que acharam? Tem anjo do mal, anjo do bem, anjo caído. Entendeu o vídeo? Comenta Gadriel para eu saber que veio até aqui. Clique no vídeo interessante que está na sua tela agora.